Pessoal, hoje, porque já é 1h30 da manhã, teve o primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. E o clima foi bastante tenso, foi pesado, o ambiente foi bélico. Eu assisti ele todo e separei agora algumas imagens, alguns recortes do debate para a gente analisar junto. Eu tô com o olho vermelho, mas não é açúcar. Se for necessário, eu faço um toxicológico, não tem nada para esconder. Só fico na dúvida por que o Boulos não faz. Ele podia fazer o exame toxicológico e sanar qualquer dúvida, não entendo. Mas vamos lá, primeiro ponto, o prefeito Ricardo Nunes questiona Guilherme Boulos sobre André Janones. Dá uma olhada. Olha, o Boulos, acho que você tem que responder quem é Janones. Você precisa responder quem é Janones. Que você instituiu a legalização da rachadinha. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro. Pois é, o comentário do prefeito Ricardo Nunes foi perfeito. O Guilherme Boulos, ele instituiu, ele legalizou a rachadinha no país, uma vez que o Janones, réu confesso por rachadinhas, inclusive com áudios, foi absolvido pelo relatório de Guilherme Boulos no Conselho de Ética. Inclusive, o Guilherme Boulos se furtou o debate inteiro de se posicionar sobre Nicolás Maduro. Ele se recusa a dizer a posição dele sobre a fraude de Nicolás Maduro na Venezuela, o golpe eleitoral que foi dado. Ele fica calado porque é aliado histórico de Nicolás Maduro. Tem tweets, tem posts, tem comentários dele apoiando Maduro. Um cara que apoia um ditador, naturalmente, boa coisa não é. E vamos ao segundo. Datena bate boca e não termina a pergunta. Inclusive, aqui antes de começar, o Datena foi o maior fiasco do debate. O Datena, na verdade, é o Joe Biden da política paulistana. Dá uma olhada no show de horrores. Um cara que passou 30 anos na frente das câmeras, na frente da TV, não consegue sequer terminar uma pergunta. Fique com vocês com o Datena. Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O Nunes falou que você anda com a rachadinha. Deixa eu responder. Deixa eu responder. Você vai interferir aqui? É essa a sua democracia? O seu tempo, candidato, foi encerrado? Não, mas ele me interrompeu. O seu tempo foi encerrado. Ele me interrompeu. Termina a pergunta para o candidato Boulos, por favor. Bom, o detalhe é o seguinte. Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? O Pedro, com o padre aí, que você apontou, Seu tempo, não deve por ser favor, boa gente. candidato. Seu tempo, está encerrado. Candidato Boulos, por favor. O Datena tentou fazer a pergunta, não conseguiu. Aí ele ganhou uma colher de chá porque é na Band, não conseguiu de novo. Enfim, diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Põe a imagem do Datena com o Boulos aqui. É isso. Duas faces da mesma moeda, são farinha do mesmo saco. Vamos dar continuidade aqui. E aí o Datena resolveu ir contra o Guilherme Boulos. Diz que ele anda de mão dadas com Janones e Maduro e que ele deveria ser prefeito de Caracas. Dá uma olhada. Foi a mitada do Datena no debate, pelo menos nessa ele foi bem, apesar de estar num jogo de cartas marcadas com o Guilherme Boulos. Dá uma olhada. Quando eu falei também de gente mal acompanhada, ele citou e você anda de braços dados lá na Comissão de Ética com o Janones da rachadinha. Era isso que eu ia completar em relação ao Ricardo Nunes. Depois eu quero saber se você é democrata, porque parece que não é. Quem apoia Maduro e a ditadura da Venezuela? Você devia ser prefeito lá em Caracas. E aí o Boulos fala de 2 pesos e 2 medidas na rachadinha. Dá uma olhada, vamos ver. Rachadinha tem que ser combatida. No Conselho de Ética, o que eu não podia era permitir 2 pesos e 2 medidas. O que vale para um, tem que valer para outro. Então ele fez o quê? Ele absolveu o rachador, confesso, André Janones. É impressionante a cara de pau do Guilherme Boulos. Se tem alguém que me chama a atenção pela cara de pau, pela falta de estatura ética, de estatura moral, pela falta de caráter, é o Guilherme Boulos. E aí nós vamos ao quinto. Marçal chama a Tabata de para-choque de comunista. O Marçal descobriu quem é a Tabata Amaral, o que ela estava fazendo no debate, ninguém descobriu até agora, mas aparentemente ela foi lá para ser para-choque de comunista. Dá uma olhada. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você tá aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta pro Boulos. E aí o Pablo Marçal resolveu chamar o Guilherme Boulos de comedor de açúcar. Dá uma olhada. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. E vão concordar? O Boulos come açúcar, né? É o tamanho do sujeito. Mas vai comer um bolinho. Não tem como falar que ele não come bolo sem açúcar agora? Não entendi porque ele ficou chateado. E aí, o 7º ponto, o Ricardo Nunes ganhou um direito de resposta sobre o Datena. E aí ele dá uma esculhambada no Datena, uma merecida esculhambada. O apresentador José Luiz Datena já foi condenado por imputar crimes às pessoas inocentes. A honra da pessoa não pode ser atacada. Tá claro o joguinho que ele tá fazendo ali com o Boulos. É um grande apresentador, quase 30 anos. Aqui não é um programa de televisão. Tenha respeito, candidato. Tenha respeito, Datena, a gente vai falar. E é mais um processo. E aí o Datena falou que vai pendurar esse processo que o Ricardo vai mover contra ele na parede da casa dele. Eu fico pensando, será que vai ser do lado do quadro do Che Guevara que o Datena tem na casa dele? Porque o Datena é um comunista.
tem um quadro do Che Guevara na parede da casa, é um comunista. Talvez ele coloque o processo do lado. Talvez ele tenha que vender o quadro para pagar a indenização pro Ricardo por ter falado bobagem. E aí, o 8º ponto, Marçal fala que o Boulos conhece as biqueiras de São Paulo. Dá uma olhada. A pergunta vai pro Boulos. Diferente de você, eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. E tem uma surpresinha para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras, atrás daquilo que mais te agrada. E aí veio o ponto baixo do debate. A Tabata resolveu inventar, factuar um conflito familiar do prefeito Ricardo Nunes e atacou a família dele. Naturalmente, isso ficou chato, mas o que mais expõe é a hipocrisia da Tabata, porque até hoje ela não se manifestou sobre o filho do Lula que agrediu a esposa e a esposa disse. Já no caso do prefeito, a Regina mesmo disse que nunca houve qualquer agressão. Agora, por que ela ataca o Ricardo, mas se cala quanto ao filho do Lula, sendo que a esposa do Ricardo atesta que nunca aconteceu nada de errado, já a ex-mulher do filho do Lula atesta que houve. Vamos ver o show de horrores, de baixeza da Tabata Amaral. Uma pergunta como a única candidata mulher que está aqui. A sua esposa lhe acusou de ter sofrido agressão. Registrou um boletim de ocorrência E pedir à na plateia que não delegacia se da mulher. manifestasse, por favor. Se puder só Por favor. retomar os 5 segundos. E toda mulher sabe que essa é uma decisão muito difícil. Numa sabatina do UOL, você foi questionado sobre isso e disse que o BO tinha sido forjado. No dia seguinte, a Polícia Civil lhe desmentiu. Colocou um comunicado dizendo que o BO era verdadeiro. São Paulo não merece um prefeito que mente e que é agressor de mulher. Então eu lhe pergunto, e a pergunta é sim ou não. Você mentiu ou não mentiu no UOL? E aí, o item 10, o Datena fala em colocar o processo que ele vai tomar do prefeito Ricardo Nunes numa parede. Ele vai tirar o do Che? Enfim, veja só vocês. Então, e se você me der um processo, vai ser uma maravilha você me processar. Porque eu vou pendurar lá no quadro principal da minha casa, que é uma honra ser processado por gente como você. Legal que o Datena tem uma postura muito arrogante, assim, como se ele fosse o guardião das virtudes, o guardião da razão, só as palavras dele são as corretas, só a opinião dele é a que vale. É uma das pessoas mais arrogantes que se posta nesse debate. Eu fico imaginando o que o Datena poderia contribuir para a Prefeitura de São Paulo. E aí o 11, Tabata Amaral fala de seu projeto nas escolas, mas ela não fala que tentou implementar o feminismo na grade. Por que ela esconde isso? Ela que se diz tão feminista não se orgulha desse projeto ou quer esconder dos conservadores paulistanos que ela é uma feminista e quer emboscar as crianças na sala de aula com doutrinação ideológica feminista? Enfim, dá uma olhada. No Congresso Nacional, esse foi meu principal compromisso. Não é à toa que escrevi e aprovei pé de meia, absorvente na escola, marco do ensino técnico, vacina para professor e eu vou ficando por aqui. Agora sim, para encerrar, coloca o ápice do debate, o Datena aparecendo um motor de Corcel movido a álcool no tempo frio que não pega de jeito nenhum. Coloca o Datena Corcel aí. Lá no príncipe Now the world don't move to the beat of